Olha, pessoal, vocês que estão aqui no curso presencial, primeiro quero apresentar o curso, para em seguida darmos início, tá ok? Veja, a contabilidade 1, no material que vocês têm aí, é dividido em 5 capítulos. Então, o capítulo 1 trata de introdução ao curso de contabilidade. Aqui, pessoal, em geral, ficamos 2 aulas, 2 encontros, certo? Qual é o propósito aqui? A partir da teoria, vamos colocar em prática, sempre. Como assim? Hoje você vai aprender algumas teorias e vai sair daqui em condições de colocar em prática, levantando um balanço patrimonial de uma entidade, de uma empresa, sem ainda conhecer contabilidade. E na próxima aula, você vai aprender a analisar. Análise das situações líquidas patrimoniais. Olha que interessante, cada professor desenvolve o seu método. Aqui no meu, eu acho mais interessante o seguinte: antes de iniciar o curso de contabilidade para valer, você primeiro passa por essa etapa de introdução ao curso de contabilidade, onde vai aprender algumas teorias simples, já vai colocar em prática aprendendo a levantar um balanço sem ainda conhecer contabilidade e já vai aprender a analisar esse balanço sem ainda conhecer contabilidade. Assim você já vai ter uma visão do horizonte da contabilidade e mais ainda, vai passar a tomar gosto pela contabilidade e perceber o quão é gostoso estudar contabilidade e o quão é importante contabilidade na sua vida, certo? Eu entendo que qualquer disciplina você tem condições de aprender, desde que você tome gosto por aquela disciplina. E o meu papel é fazer com que você tome gosto pela contabilidade. E tenho certeza que você vai passar a gostar já já. Tá ok? E aí vamos para o capítulo 2 do curso. Aqui se diz o quê? Né? Procedimentos contábeis básicos das contas patrimoniais. Em outras palavras, é o estudo das contas patrimoniais. São contas patrimoniais as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Hoje mesmo você já vai saber o que são essas contas. Aqui também vamos ficar cerca de 2 encontros. E aí, a partir da teoria, vamos colocar em prática. Mas que teoria? Aqui você vai saber o que é uma conta, o que é um débito, o que é um crédito, porquê do débito, porquê do crédito, saldo devedor, saldo credor, porquê do saldo devedor, porquê do saldo credor. Enfim, você vai ser alfabetizado em contabilidade. Veja, não falte essa aula nem que chova canivete, certo? Por quê? Porque aqui está a essência da contabilidade. Ou você aprende esse assunto, essa linguagem técnica contábil, ou de nada vai adiantar querer continuar com o curso, certo? Existe uma grande piada na formatura de ciências contábeis. Está lá, a aluna produzida, toda bonita, chegou e deu aquele abraço no professor de contabilidade. Professor, muito obrigado. Seu curso foi demais, aprendi demais. E aí o professor perguntou, tem certeza que você aprendeu mesmo? Aprendi demais, professor. Aprendeu mesmo? Exceto aquele tal débito e crédito, mas isso eu resolvo depois. Né? Então essa é a maior mentira que pode existir em contabilidade. Então, você já sabe que ou você domina o débito e crédito e vai ter muito sucesso no aprendizado, ou nada feito. Tá ok? Então esteja presente e eu garanto, você vai aprender o débito e crédito aqui de forma muito prazerosa em 10 minutinhos. Para isso é que eu vou estar preparando vocês. Tá ok? Muito bem. E aí você vai colocar em prática, que é fazer a chamada escrituração contábil das contas que compõem o patrimônio, ativo, passivo e PL. E aqui sim você vai aprender a levantar o balanço patrimonial como manda o figurino. Aquele balanço patrimonial aqui, já num outro formato. Certo? Tá bom. Seguindo,
Aí vamos para o capítulo 3. Ó. Aqui, vamos estudar os chamados procedimentos contábeis básicos das contas de resultado. Ou seja, você vai estudar, é o estudo das contas de resultado. O que quer dizer isso? Ora, um só se aplica a um capital e que é como o retorno, o resultado ou lucro, mas que pode dar prejuízo. E isso se verifica pela diferença entre as receitas e as despesas. Então, receita menos despesas, lucro ou prejuízo. Então, contas de resultado são contas de receitas e despesas. Pronto, aqui ficaremos cerca de 3 encontros. Geralmente no presencial, né? E aqui, como está sendo gravado online, pode ser que demore um pouco mais, mas é mais ou menos, né, nessa ideia. E aí o que acontece, pessoal? Aqui, né, também, a partir da teoria, sempre colocaremos em prática. Não se estuda contabilidade sem praticá-la, certo? Aí você, mas que teoria? O que é receita? O que é despesa? Como se contabiliza débito e crédito das receitas e despesas? Como se apura o resultado do exercício? Como se apura o lucro? Como se apura o prejuízo? E, enfim, você vai aprender a chamada escrituração contábil das contas de resultado. E aprender uma nova demonstração, que é a demonstração do resultado do exercício. Quem já vem estudando contabilidade, seja qual for o motivo, já viu que tem muitas demonstrações contábeis, balanço, demonstração do resultado, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e etc. Não se preocupe. As duas principais demonstrações são balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Todas as demais demonstrações são demonstrações auxiliares, que vão auxiliar a essas duas. Certo? Então, dominando essas duas, as demais ficam facílimas. Certo? Bom, pessoal, até aqui é o que nós chamamos de contabilidade básica ou introdutória. Veja, até essa parte aqui, em nenhum momento eu vou estar falando de uma lei ou de outra. Porque aqui você está aprendendo a técnica, a essência da contabilidade. Com esse conhecimento aqui, já podemos levar, né, ir para o estudo da contabilidade setorizada. Partir para uma contabilidade pública, que é a contabilidade do setor público. Partir para a contabilidade bancária, que é a contabilidade do setor das instituições financeiras. Ou partir para a contabilidade geral, que é a contabilidade das empresas de direito privado, que é o nosso caso aqui. Certo aí? Agora, não há como você partir para outras contabilidades sem ter estudado isso aqui, ó. Então, quando você for estudar contabilidade pública, de repente, a pessoa diz, eu não consigo aprender contabilidade pública. Por que será? É porque você ainda não conhece esse assunto. Não é papel do professor de contabilidade pública ensinar isso aqui. Ele já considera que você já tem esse conhecimento. Não é papel do professor de contabilidade bancária ensinar isso aqui. Ele já considera que você tem esse conhecimento. Certo? Muito bem. Agora, para adentrar no mundo, no universo da contabilidade das empresas do setor privado, requer um mundaréu de conhecimento jurídico. Então, nesse momento, eu interrompo o curso e vou dar para vocês o capítulo 4. Que é isso aqui. Vou até botar em outra cor. Eu vou interromper o curso de contabilidade e vou entrar aqui no capítulo 4. Que é o quê? Noções de direito empresarial e de legislação tributária das pessoas jurídicas. Então veja, né? Daqui por diante, vamos começar a falar em lei das SAs.
não vou falar em lei das SA se você não sabe o que é uma SA. Uma sociedade anônima, de capital aberto, de capital fechado, uma sociedade limitada, sociedade empresária, sociedade simples, EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Né? E veja aqui no campo do direito empresarial, vamos estudar isso. A maioria das pessoas não sabe o que é um CNPJ, não sabe o que é uma inscrição estadual, não sabe o que é uma inscrição municipal, não sabe a função da nota fiscal. Qual é a coisa mais importante entre a empresa vendedora e o consumidor? Todo mundo fala nota fiscal, e não é. É o contrato de compra e venda. Nota fiscal é o documento da relação entre o contribuinte e o fisco. Né? Então, veja que até nas televisões a gente se engana. Que tudo tem que ser nota fiscal. Não, nota fiscal é documento fiscal, pessoal. Certo aí? Mas, enfim, veja só, você vai estudar direito tributário. O professor de direito tributário geralmente acha que você já nasceu sabendo o que é CNPJ, o que é inscrição estadual, o que é inscrição municipal. Acha que você já nasceu sabendo o que é uma sociedade anônima, de capital aberto, capital fechado, sociedade limitada, EIRELI. Aliás, não é nem função dele ensinar isso. Né? É o que eu disse. Esse curso de contabilidade é o curso de contabilidade mais rico do país. Porque nesse momento eu estou parando um curso de contabilidade e trazendo para você o que você precisa de direito para dar continuidade. Certo? Então você aprendeu contabilidade, agora você está aprendendo direito empresarial, que é direito de empresas de direito público, direito privado. Certo? E agora vai ver como elas são tributadas. Então você vai ter uma noção de como as empresas são tributadas no Brasil. Simples nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Né? Porque quem não domina essa parte, né, como é que vai entender depois o que é uma substituição tributária para frente, substituição tributária para trás, tributação monofásica, tributação na barreira? E vocês viram que agora entrou em vigor a nova lei do ICMS. Estão sabendo disso? Emenda Constitucional 87 de 2015. Tá? Aliás, eu já vou dar esse curso agora, começando sábado agora. Tá, ok? Vai estar no online também. Né? Que envolve exatamente essa modernidade, que é venda para outro estado via internet. Né? Que é um grande avanço para os estados menos favorecidos economicamente. Tá? Não sei como é que conseguiram, mas conseguiram arrancar dos estados ricos, repassando para os estados pobres, o que de direito, coisa que não se conseguia há décadas. Tá ok? Não sei se foi nesse momento que o Congresso Nacional estava pensando em outra coisa, acabou aprovando uma coisa boa para o país sem querer. Mas aprovaram. Certo? Muito bem. Então, ficaremos aqui 3 encontros. Tá? Está vendo que já se passaram 10 encontros? Agora vamos para a parte mais importante, que é o capítulo 5, que são os critérios de reconhecimento das receitas e despesas. Olha, pessoal, aqui o estudo é aprofundado. Então, tudo isso aqui é base para estudar o de mais importante que existe em contabilidade. Então, eu entendo que em contabilidade, 2 coisas você tem que dominar. Qual é? O débito e crédito e o regime de competência de exercício. Então, aqui vamos estudar o regime de caixa e o regime de competência de exercícios e a lei societária, que é a lei das SAs aplicável às demais sociedades, que é a lei contábil. Certo? Então, aqui você já vai aprender a levantar o balanço de acordo com a lei. Você vai aprender a elaborar uma demonstração do resultado de acordo com a lei. Não sei se vocês já perceberam, muitas das vezes um instrutor de contabilidade com pouca experiência, na primeira aula ele já está falando de ativo circulante, não circulante, realizar valor prazo, essas coisas. Né? Por que ele está sendo equivocado ali? Porque ele já está tentando ensinar a lei a alguém que ainda não conhece contabilidade. E a nossa experiência leva ao quê? De que você primeiro tem que aprender contabilidade, tem que ter noções de direito e de legislação tributária, para agora estudar o quê? A lei contábil.
Certo aí? Aí vocês vão ver quão é fácil aprender a lei societária, a lei das SAs aplicáveis às demais sociedades. Certo aí? Veja, eu vejo que os próprios contabilistas que estão no seu dia a dia, eles não estudaram direito. Porque todo cliente que chega, ele abre uma sociedade limitada. Abre uma sociedade limitada. Como se a sociedade limitada fosse o melhor tipo societário. Veja, no Brasil, a junta comercial, né, aponta que dos tipos societários que nós temos no Brasil, né, a sociedade limitada dá quantos por cento, pessoal? Mais de 95% do tipo societário no Brasil. E sociedades anônimas? 3 ponto pouco por cento. E os outros tipos societários que você estudou aí para a prova, etc. Sociedade comandita simples, capital indústria, etc. e tal, etc. Esse tipo societário, na prática, é uma ficção. Eles não existem. Algumas sociedades que existem foram criadas décadas atrás, que ainda está ali. Certo? Mas por que não abre mais tipo societário? É porque é tipo societário que coloca em risco o patrimônio dos sócios. É a última coisa que o sócio quer. Se a atividade empresarial é uma atividade de risco e patrimônio do sócio pode estar em risco, qual é o tipo societário que menos arrisca o patrimônio do sócio? Sociedade anônima. Né? Então, veja que o profissional de contabilidade, ele tinha que estar preparado a avisar o seu cliente, principalmente daquele que já tem um certo patamar de patrimônio, de que não fique na sociedade limitada, não. Você está colocando seu patrimônio em risco. Abra uma sociedade anônima. E lembre que nós somos mortais. Quando o ser humano morre, né, ele deixa um problema para quem fica. E se é uma sociedade anônima, é a coisa mais simples para poder fazer a partilha patrimonial e a sociedade não é abalada. Quando é outro tipo societário, a sociedade é abalada. Então lembre-se que existe a sociedade de pessoas e sociedade de capital. A SA é uma sociedade de capital, vocês vão aprender aqui. Certo aí? Então, veja, você já deve ter visto tantos e tantos casos onde uma pessoa abre uma empresa e coloca a mãe, o pai, o filho, a sogra, o sogro, o cunhado na sociedade. Até o cunhado ele põe na sociedade. Né? Para que seja uma sociedade e não uma empresa individual. Já perceberam isso? Não há mais a necessidade disso, pessoal. Por quê? Porque já existe desde 2011 a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que, né, não precisa mais colocar um sócio de aluguel e colocar esse sócio em risco. Se arrisque sozinho, é empresa individual, você vai aprender aqui tudo. Tá ok? Então, pessoal, esse é o curso que você vai estudar. Entendido aí? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, então, começando a aula, capítulo 1, Introdução ao curso de Contabilidade. Logo agora. Muito bem. Então, olha só. Preste bem atenção, que nesse momento eu vou explicar como é que funciona, né, o meu esquema de aula. Tá ok? Olha, eu estou aqui no item 1, contabilidade. Aqui eu quero conceituar contabilidade. Tá tudo errado, né? Aqui. Bom, como está gravando, para o nosso pessoal de edição não tem problema, vamos lá. Dando início, então. Introdução ao curso de contabilidade. Item 1, contabilidade. Então, veja, aqui eu vou iniciar o conceito de contabilidade. Mas, veja, o meu critério em qualquer curso que eu dou funciona assim. Eu estou aqui nesse item 1, tratando de contabilidade, de repente eu venho para cá e faço isso aqui. Eu estou abrindo um parênteses, estou abrindo uma janela. Eu interrompo momentaneamente aquele assunto e aqui eu vou trabalhar um exemplo, fazer um link com outra disciplina, montar um esqueminha, para que essas informações lhe facilite a compreensão daquele conceito. Certo aí? E aí, ao encerrar, eu fecho o parênteses e volto ao assunto. E assim, o conteúdo segue. Conteúdo 1, 2, 3 e assim por diante. Ao encerrar a parte teórica, vamos agora botar em prática. Eu desenvolvo com vocês os exemplos que estão aí no material na sequência, passo a passo.
Baseado nesses exemplos, você deverá fazer os exercícios e, em seguida, voltar para acompanhar a correção. Certo aí? Todos os exercícios aplicados serão corrigidos, sem dúvida nenhuma. Tá ok? Porque não são exercícios colocados aleatoriamente. São exercícios necessários para que você, né, compreenda e domine aquela parte do conteúdo. E assim por diante. Tá ok? E mais do que isso, você vai perceber que no meu curso, qualquer curso que eu dou, eu já programei para que a aula 1 seja pré-requisito para a aula 2. A aula 2 será pré-requisito para a aula 3 e assim por diante. Tá ok? Então procure fazer sempre as aulas passo a passo nessa sequência. Tá ok? Bom, se você é uma pessoa que já conhece contabilidade e adquiriu o curso online, por exemplo, de repente, aí nesse caso, fica a seu critério de, né, assistir somente a parte que lhe interessa. Mas se você é um principiante, siga essa orientação. Não atropele essa sequência. Tá ok? Quem está no online pode estar comprando o curso online com exercícios em PDF, aí você vai receber em PDF somente a parte dos exercícios, porque a teoria é toda desenvolvida aqui, ou então você pode estar comprando também o curso com o material impresso que vai para o correio, aí vai toda a teoria e exercício. Eu recomendo essa segunda para você, tá ok? Quem está aqui no presencial já está com o material impresso aí para acompanhar passo a passo, tá ok? Muito bem. Então vamos lá. O que é contabilidade para você? E se eu chegar para você e disser assim: contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma entidade econômica. Está certo ou está errado? Está certo, certíssimo. Esse é o conceito que se criou no primeiro Congresso de Contabilidade, lá em 1924, que está aí em todas as literaturas. Mas é um conceito muito avançado. De repente, para você que está iniciando, não dá ainda para você compreender esse conceito por inteiro. Por isso, vamos baixar o nível e começar por aqui, olha. Abrindo um parênteses. Vamos imaginar o seguinte, ó, que a contabilidade faz as funções de uma máquina fotográfica. Mas como assim? Imagine aqui uma empresa. Ó. Eu estou dizendo uma empresa, mas poderia ser uma entidade qualquer. Poderia ser um banco, um órgão público, uma delegacia. E aí, veja bem, aqui na empresa, há acontecimentos que alteram o patrimônio. Como uma venda de mercadoria, uma compra de mercadoria, pagamento de contas, recebimento de duplicatas e assim por diante. E qual é a função da contabilidade? A contabilidade tem como objetivo fotografar esses acontecimentos. Fotografar é o mesmo que registrar. E registrar é o mesmo que lançar. Por isso é que eu estou preparando vocês para o quê? Aquela aula em que você vai aprender a fazer lançamento contábil a débito e crédito. Certo? Mas veja que é muito simples. O papel da contabilidade é fotografar esses acontecimentos. Agora, será que seria necessário o dono da empresa, o administrador, no final do expediente, convocar o contabilista e dizer: senhor contador, senhora contadora, faça a contabilidade da nossa empresa. Hoje nós compramos mercadorias, hoje nós vendemos mercadorias. É necessário narrar o que ocorreu? Não. Será que o contabilista tem que estar presente lá na empresa, observando cada acontecimento para ele fazer o registro? Também não. Por quê? Porque esses acontecimentos estão representados por documentos. Nota fiscal, duplicata, cheque, recibo e etc. Então, o profissional da contabilidade é aquele que
de posse desse documento, ou desses documentos, ele interpreta o que aconteceu e, por meio da técnica contábil do débito e crédito, que lhe é própria, ele lança, ele registra, ele fotografa esse acontecimento. Certo aí? Agora, ele registra isto onde?